templo e você que está aí conectado conosco pelas plataformas digitais. Muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa Semana Carmelitana aqui da cidade de Itu, da Diocese de Jundiaí. De forma particular aqui do Convento dos Carmelitas. É a terceira Semana Carmelitana, esta dedicada a Santa Maria Madalena de Pazzi. Estamos refletindo, meditando a experiência de Deus na vida desta monja carmelita tremenda, este tesouro que pertence à Igreja de Jesus Cristo. E quem está ministrando esta semana, começou ontem, brindou de uma forma muito especial, é o nosso querido Frei Marcelo Aquino, que ele vive e trabalha no Carmelo de São Paulo, do bairro da Bela Vista. Ele é prior do convento. Nós dois pertencemos à província carmelitana de Santo Elias, da Ordem dos Irmãos da Bem-aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo. Frei Marcelo, seja muito bem-vindo a esta segunda noite. Ontem eu estava olhando os comentários nas mídias, recebi dos meus amigos de WhatsApp, estão gostando muito. Tem gente que falou assim: Frei, eu nunca ouvi falar de Santa Maria Madalena de Pazzi, tão bela quanto Santa Teresa de Jesus. Então, que esta noite você tenha toda a unção do Espírito Santo que você traz, mostrando a todos nós que é possível buscarmos a santidade. A santidade não está só nos nossos antepassados. A santidade dos nossos antepassados ecoa a nós, para nós também buscarmos esta graça de vivermos aquilo que é belo, justo e nobre no nome do Senhor. Então vamos olhar para Nossa Senhora e entregar esta segunda noite nas mãos de Maria, por intercessão de Maria Madalena de Pazzi. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Santa Maria Madalena de Pazzi. Muito obrigado, Frei. Vamos continuar a nossa conversa sobre esta grande santa carmelita. Ontem eu queria ter falado e acabei esquecendo que algumas pessoas que estão aqui, que frequentam aqui, não devem ter percebido, mas aqui no teto da igreja tem a pintura desta santa. É aquela ali que está com a cruz na mão e uma coroa de espinhos na cabeça. Aquela ali é Maria Madalena de Pazzi, a santa que nós estamos conhecendo um pouco. Nós falamos ontem um pouco a respeito da infância, né, e da entrada de Santa Maria Madalena de Pazzi no mosteiro, na vida religiosa carmelita. E uma coisa interessante que nós precisamos falar um pouco foi sobre o que aconteceu com ela, acho que, se eu não me engano, 2 meses depois que ela entrou, de 1 a 2 meses depois que ela entrou na ordem. Antigamente, a vida religiosa não estava configurada como está hoje, né? Hoje a pessoa, quando é religioso, ele entra num convento, aí depois que fez o postulantado, aí vai fazer o noviciado, né? Vai ficar 1 ano, no caso dos homens, e 2 anos no caso das mulheres, como noviço. Aí depois vai fazer 1 ano de renovação de votos, depois mais 1 ano de renovação, mais 1 ano, para depois fazer os votos solenes. Mas na época de Santa Maria Madalena de Pazzi não era assim. A pessoa entrava no mosteiro, 1 ano depois ela já fazia os votos solenes. E aí o que aconteceu? Quando ela tinha entre 1 e 2 meses que estava no convento,
ela foi acometida de uma doença que naquela época não tinha muito avanço da ciência para poder descobrir logo o que era. Então ela ficou de cama mais ou menos 2 meses. E é tradição também, antigamente, hoje não acontece mais isso, mas antigamente era tradição quando um religioso que não tinha feito os votos ainda, né, como noviço, está doente, a ordem, a congregação, pegava aquela pessoa e correndo fazia os votos para que ela morresse carmelita, no nosso caso, né? E isso aconteceu com Maria Madalena de Páttis. Então ela estava com 2 meses no mosteiro e ficou doente, ficou de cama. E a superiora entrou em contato com o bispo, né, para dizer que tinha que fazer os votos dela para que ela não morresse sem ser carmelita. E aí o bispo autorizou e ela fez os votos. E uma coisa engraçada aconteceu, que ela fez os votos num dia, no outro dia ela ficou boa. Aí eu lembro que quando eu era noviço, o mestre de noviço disse, não, ela estava de manhã, ela queria fazer os votos, fingiu que estava doente. Mas na verdade ela estava doente mesmo. Mas Deus quis que ela fizesse o voto mais cedo. E aí ela fez os votos e no outro dia ficou boa. Então, já oficialmente como carmelita, né, canonicamente, tendo professado os votos, então agora começa na vida de Maria Madalena de Páttis uma nova etapa. Uma etapa que nós podemos chamar um pouco de etapa dolorosa, que foi quando ela começou a ter experiências místicas com Nosso Senhor. Santa Maria Madalena de Páttis é uma das santas que mais teve experiências com Nosso Senhor. Então, ela começou a ter visões místicas de Nosso Senhor. Vários tipos de visões. E não só Nosso Senhor. Ela viu também Nossa Senhora, né? Alguns santos apareceu para ela, a exemplo de Santo Agostinho, e ela não ficava muito à vontade com isso, porque ela se sentia assim, como se pudesse, entre as irmãs do mosteiro, ter assim uma inveja, porque ela, que tinha menos tempo de monja, já tinha essa experiência com Nosso Senhor, e ela e as outras que já tinham muitos anos não tinham tido. Mas Deus é quem escolhe, né? Como eu disse ontem, ela era uma eleita do Senhor. Então Deus quis, e a gente não pode mandar na vontade de Deus. Não é porque eu quero assim que Deus vai querer assim. A vontade de Deus é soberana. A gente não manda em Deus. Nós devemos obedecer a Deus, se quisermos ser felizes. Agora, se quisermos ser infelizes, aí vivamos soltos nesse mundo, fazendo o que este mundo quer. Mas Madalena de Páttis tinha plena consciência que a felicidade dela estava em fazer a vontade de Deus. Mas um dia, em uma das aparições, ela falou com Nosso Senhor que ela queria ser dispensada das visões místicas. E Nosso Senhor disse, não. Você quer fazer a minha vontade? Aí ela disse, quero. Então a minha vontade é que você continue até quando eu quiser. E aí ela aceitou. Mas ela tinha as visões místicas de Nosso Senhor, e assim como São Padre Pio, de Pietrelcina, ela também tinha, era atormentada pelo Satanás. Então, o Satanás batia nela, jogava ela na parede. Por isso que ela tinha também muitas marcas no corpo. Por quê? Porque ela era uma alma muito pura.
E a pureza é uma grande ofensa ao diabo, porque a pureza é um culto de louvor a Deus. É por isso que Deus tem grande predileção pelas religiosas, porque fazem um voto de virgindade. Então, Maria Madalena era já adulta, ela era tão pura como era uma criança de 7 anos, quando começou a ter grande desejo de se tornar religiosa. Então, nosso Senhor não a dispensou, né, das visões místicas. E assim, ela foi tendo várias visões místicas. Para se ter uma ideia, as visões místicas dela não eram assim. Apareceu 5 minutos e acabou. Ela teve uma das visões, demorou 26 horas. 26 horas de êxtase. E naquele êxtase, a ela foi comunicada inúmeras coisas da parte de nosso Senhor. Muitas coisas foram anotadas pelas irmãs, não era ela que anotava. Tudo que nós temos sobre Santa Maria Madalena de Patos não foi ela que escreveu. Foi suas irmãs que escreveram a pedido do diretor espiritual. Que o diretor espiritual não estava lá quando as coisas aconteciam, porque o diretor espiritual não entra dentro da clausura, né? Ele vai no parlatório para conversar com a monja, mas dali ele volta para a casa dele. Ele não entra. Então, mas quem via as visões que acontecia com esta santa era a própria comunidade. A comunidade era testemunha. Então, várias vezes aconteceu essas aparições, essas visões místicas, né? Santa Maria Madalena de Patos, em uma das visões místicas, demorou 26 horas. Vocês podem achar que foi muito, né? Essa é uma das maiores, mas não é a maior. A outra visão demorou 40 dias. E desta visão de 40 dias é que existe um escrito que chama-se Os 40 Dias de Santa Maria Madalena de Paz. Tem escritores que decifram esses 40 dias como a Cova dos Leões, e tem também aqueles que chamam a Quaresma de Santa Maria Madalena de Paz, porque se trata de 40 dias. Então, nesses 40 dias, Nosso Senhor fez a ela muitas revelações. Muitas revelações. E existe um livro só desses 40 dias. Imagine, as monjas do mosteiro Santa Maria dos Anjos ficaram 40 dias anotando as coisas que ela ia falando, que Nosso Senhor dizia a ela ia falando, e as irmãs iam anotando, que não era, as irmãs não viam, as irmãs ouviam o que ela falava, mas só ela via Nosso Senhor Jesus Cristo lhe ditando os seus ensinamentos. Então, durante muitos anos, Nossa Santa foi agraciada por Nosso Senhor Jesus Cristo com inúmeras visões místicas. Essas visões eram tão diversificadas que delas 40 foram exclusivamente do próprio Divino Salvador. Também teve experiências místicas com a Santíssima Virgem Maria, que tirou o seu véu da cabeça e colocou na cabeça dela. Uma das visões de Santa Maria Madalena de Paz com Nosso Senhor se deu um colóquio mais ou menos assim. Ela estava ajoelhada diante do altar e Nosso Senhor apareceu no alto e foi descendo até chegar perto dela sem pisar no chão, ficando flutuando. E Nosso Senhor disse para ela:
eu tenho duas coisas para te oferecer, mas você tem que escolher entre uma e outra. E ela disse: sim, Senhor, o que é que o Senhor tem para me oferecer? Eu tenho uma coroa de rosas e uma coroa de espinhos. Qual delas você prefere? E ela disse: a coroa de espinhos. E nosso Senhor pegou a coroa de espinhos e colocou na cabeça dela. Naquele mesmo dia, Ele deu a ela os estigmas. Só que os estigmas de Santa Maria Madalena de Patos eram estigmas que ela via e sentia. As pessoas não viam, né? Era tipo como um Padre Pio, só que o Padre Pio tinha a luva, né? Porque Nosso Senhor disse que ninguém podia ver, então tinha a luva que impedia as pessoas ver. Mas as pessoas viam o sangue que saía. Santa Maria Madalena de Patos, ela sentia as dores que Nosso Senhor Jesus Cristo sentiu quando foi cravado no madeiro da cruz. E ela tinha as feridas. Na imagem dela aparecem as feridas nas mãos e nos pés. Os mesmos lugares que Nosso Senhor, inclusive o corte aqui. Então, esta santa, de tanta intimidade com Nosso Senhor, ela mereceu ser parecida com Nosso Senhor, pelo menos nas dores. Nós sabemos que ninguém na face da terra sentiu as dores que Nosso Senhor Jesus Cristo sentiu. Ninguém na terra sofreu mais do que Nosso Senhor. Ele teve o corpo todo dilacerado e, como diz o profeta Isaías, né, o corpo dele ficou sem aparência humana, de tão dilacerado que foi. Não foram 3, 4, 20, 50 cortes, né? Segundo a revelação de Nosso Senhor a Santa Brígida, Ele levou no corpo 5.484 golpes. Não é brincadeira. Então, Santa Maria Madalena de Patos via Nosso Senhor dilacerado e ela queria sentir no corpo dela as dores de Nosso Senhor. E tem uma frase dela que diz assim, que ela deseja padecer e não morrer. Não que ela queria viver eternamente, mas ela queria que o padecimento dela fosse o máximo possível, para que ela sofresse o máximo possível em favor da conversão dos homens, em favor da salvação das almas. E aí, Nosso Senhor concedeu a ela a graça de sentir muitas dores e demorar, se bem que Nosso Senhor não deixou ela demorar muito para morrer, que ela morreu nova, né? Morreu com 44 anos. Mas os estigmas começou desde cedo, né? Lembrando que ela entrou no mosteiro antes dos 18 anos. E logo, poucos meses depois, começou a ter as experiências místicas com Nosso Senhor, e isso foi até o fim da vida. Então, dos 18 aos 44 anos, ela ofereceu todo aquele sofrimento em seu corpo pela conversão dos pecadores, pela salvação das almas, em reparação das ofensas aos corações de Jesus e Maria. Então, nós percebemos nesta santa uma pessoa totalmente devotada a Nosso Senhor. Uma pessoa que não fugia do sofrimento. Veja, nós vivemos numa época em que as pessoas querem fugir do mínimo sofrimento, né? Tem gente que não quer tomar vacina porque uma agulhada vai morrer. Uma agulha, que é como se fosse uma formiga mordendo nosso braço, é a coisa do outro mundo. Não vou muito longe, não. Tem gente que passa o maior sofrimento do mundo porque sexta-feira é dia de não comer carne.
como se o mundo fosse acabar, porque um dia eu não vou comer carne. Então, toda semana, quando chega na sexta-feira, muitas pessoas me procuram pela internet para perguntar se não tem algum motivo para suprir a ausência de carne. Ou seja, poder comer carne. Ah, hoje não é solenidade? Ah, hoje não é isso? Ah, hoje não é aquilo? Santa Maria Madalena de Patos, ela tinha tão claro na vida dela que ela devia se associar ao sofrimento de Nosso Senhor, que ela fez um propósito. Durante 21 anos, ela só comeu pão e água. 21 anos. Não foi 2 sexta-feiras, uma semana, um mês. Você já imaginou o que é a pessoa ficar 21 anos sem comer alimentação normal? Só beber água e comer pão? Ela ofereceu este sacrifício. Quando a alma é eleita por Deus, não há limites para oferecer a Deus sacrifício. As coisas que a gente acha que é mais difícil, ela acha que é mais fácil. Então, ela ia cada vez mais buscar oferecer sacrifícios mais pesados. Dormiu mais de 10 anos no chão, oferecendo como um sacrifício a Deus. Imagine, quando eu leio essas coisas, eu fico pensando, a gente devia ter vergonha de reclamar de algumas coisas para Deus, né? Uma pessoa que teve coragem de passar 21 anos comendo pão e água, nunca abriu a boca para reclamar nada de Deus. A única coisa que ela reclamou foi quando ela achava que seria bom que ela fosse dispensada daquelas visões místicas para as outras irmãs não ficar com inveja dela. Mas Nosso Senhor disse, não, você vai continuar, e ela obedeceu. A única reclamação que ela fez foi essa. Nunca reclamou de saúde, nunca reclamou de alguma irmã que podia, porventura, perturbar, né? Ter alguma coisa contra, porque isso não é impossível. Pelo contrário, isso é a coisa mais normal que existe. Porque Deus usa dessas coisas para nos fazer alcançar um maior grau de santidade. Então, Santa Maria Madalena de Patos, ela era íntima do sofrimento de Nosso Senhor. Ela não olhava o sofrimento de Nosso Senhor como a gente olha nos quadros da Via Sacra, que inclusive era uma das grandes devoções dela. Meditar a paixão de Nosso Senhor. Em uma das aparições de Nosso Senhor, isso depois que ela recebeu a coroa de espinhos, ele apareceu para ela e entregou na mão dela, para ela segurar, os instrumentos da paixão. A lança, que lhe foi aberto o lado, e os pregos que foi cravado em suas mãos. Então, se vocês tiverem contato com a iconografia de Santa Maria Madalena de Patos, vocês vão ver que existem umas imagens que ela está segurando uma lança grande, assim, e numa mão uma lança, na outra os pregos, que Nosso Senhor entregou para ela, para significar que ela participava dos sofrimentos de Nosso Senhor. Depois de estar participando de ter o privilégio de ter essas visões místicas, Santa Maria Madalena de Patos foi acometida de muitas tentações para que ela deixasse a vida religiosa. Porque o Satanás, ele não aguenta
quando uma alma é íntima de Deus. Quando uma alma é íntima de Deus, o Satanás é espizinhado. É como se ele estivesse aqui e você pegasse e pisasse na cabeça dele e ficasse pisando, pisando, pisando. Quando uma alma é íntima de Deus, é assim que o Satanás se sente. Mais que humilhado. Humilhado é elogio. Ele se sente mais que humilhado. E aí ele começa a investir contra, para que aquela alma se aparte de Deus e comece a fazer o que ela quer e não o que Deus quer. Então, Santa Maria Madalena de Pátria foi acometida de muitas tentações, mas ela, com a sua fidelidade a Nosso Senhor, com a sua intimidade com o Divino Mestre, ela continuou firme em seus propósitos e não cedeu a nenhuma das tentações. Certa vez ela estava meditando de novo na capela, né? Porque, como nós falamos, a vida de oração para Santa Maria Madalena de Pátria não era uma coisa, uma adereço à parte, mas ela considerava como o centro da vida religiosa, a vida de oração. Vocês sabem que a missão principal das monjas é rezar pela igreja e pelo mundo. A missão principal. Isso não quer dizer que as monjas não trabalham, não, viu? Às vezes nós pensamos e às vezes a gente até ensina para os outros. Fulana de tal vai entrar no mosteiro e vai ficar 24 horas de joelho rezando. Não. Elas rezam muito, mas elas também trabalham. Porque monja não tem direito de sair para poder trabalhar na farmácia, trabalhar na padaria, trabalhar no mercado, para se sustentar. Então, elas vivem do trabalho delas. Então, muitas delas fazem hóstia para vender para as paróquias, muitas delas fazem paramentos, né? Fazem velas, todo tipo de coisa que for possível para poder tirar o sustento, elas fazem. Aí quando não tem muitas pessoas que fazem isso, sempre tem aquele auxílio necessário que Deus dá, né? Fazendo com que surjam benfeitores, né? Muitas pessoas, eu mesmo já cansei de, nas visitas que eu fiz ao mosteiro de Salvador, já cansei de estar lá conversando com as monjas e daqui a pouco chegar a doação. Alguém trouxe um fardo de café, alguém trouxe um fardo de feijão, biscoito, leite, não sei o que. É Deus, porque elas estão lá trabalhando para o bem da igreja e para o bem do mundo. E Deus retribui mandando os seus anjos para assisti-las, para ajudá-las nas suas necessidades. Então, ela estava rezando na capela, mais uma vez, e eis que lhe aparece Santo Agostinho de Hipona, doutor da igreja. E Santo Agostinho apareceu para ela, não disse nada a ela, apenas com uma caneta de fogo, ele escreveu no coração dela: Et verbum carum facto est. E o verbo se fez carne. Então, Santa Maria Madalena de Pátria foi identificada por um santo, mais de 1000 anos antes dela, como uma pessoa que está intimamente ligada a nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Vocês lembram que eu falei ontem, né? Seu grande amor à Eucaristia, sua grande intimidade com Jesus na Eucaristia. E um santo que viveu mais de 1000 anos antes dela, que Santo Agostinho é do ano 400 e pouco. Ela é de 1566. Mais de 1000 anos antes dela,
aparece, escreve no seu coração, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, não é qualquer coisa. Isso denota a grande intimidade da nossa santa. Então, ela tinha, desde criança, ela tinha prazer em rezar e meditar as estações da Via Sacra. Ela era diferente das crianças normais. Em vez de querer ficar correndo para cima e para baixo, pulando, boneca e não sei o quê, a diversão dela era rezar. E ela cresceu com esse costume. E um dia, a superiora do mosteiro perguntou assim para ela: Irmã Madalena, qual é o pior tempo para você? Pior tempo do ano, para você, qual é o pior tempo? E ela disse: o pior tempo para mim é o tempo do carnaval. E a superiora perguntou: mas por quê? O tempo do carnaval é o pior tempo para você? Disse: porque no tempo do carnaval é quando o Satanás ganha um monte de almas para si. Agora imagine, se há mais de 400 anos atrás, quando o carnaval era uma brincadeira, Santa Maria Madalena de Patos dizia isso, imagine se ela estivesse aqui hoje. O que é que ela não diria dessa festa? Dá para a gente parar um pouco para pensar como existem coisas que muitas vezes nós podemos ver como, sem ser nociva a nossa alma, como uma coisa normal, como muita gente diz, não, é diversão, Deus é alegria, Deus nos quer alegre, como se a alegria só fosse possível com o carnaval. E infelizmente, existe até muitos padres que defendem isso no púlpito. Em vez de falar de nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de falar da condenação do pecado, em vez de falar de fazer penitência, vai dizer: o carnaval é uma coisa boa, podemos ir, vamos fazer não sei o quê. Há mais de 400 anos atrás, nossa santa dizia: a pior época do ano é a época do carnaval. Por quê? Porque muitas almas são arrancadas da mão de Deus e levadas para o Satanás. Então, que nós possamos meditar um pouco sobre isso, para entender que as coisas que aparentemente não são prejudiciais, à nossa alma, tem um grande peso para nos levar à condenação. Então, que nós possamos pedir na nossa oração constante a Santa Maria Madalena de Patos que nos faça compreender cada vez mais esses desígnios de Deus, nosso Senhor. Por fim, para terminar a nossa contribuição de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho só sobre a contribuição de Madalena de Patos para o bem da igreja. Muitas pessoas que têm, acho que tem um pré-julgamento contra esta santa, né? Porque existe uma coisa que aconteceu na vida dela e muitas pessoas julgam a santa só por esse ato. Não vou falar aqui de uma coisa do outro mundo, um pecado, não. Um dia, todas as monjas acabaram de rezar as completas e foram dormir. E quando Madalena de Patos chegou na sua cela e foi fazer as suas orações pessoais, terminou de fazer as orações pessoais e deitou para dormir,
acho que não dormiu quase nada, acho que 20 minutos, ela acordou com uma visão mística de Nosso Senhor. E Nosso Senhor apareceu a ela para dizer que Ele não é amado pela humanidade. E aí ela ficou desesperada com aquilo. E aí começou a correr no corredor do convento, chegou no lugar onde tinha um sino de madrugada e começou a tocar o sino dizendo: o amor não é amado. É só isso. Só porque ela fez isso, né? Acordou a comunidade toda de madrugada para dizer que o amor não é amado, que muita gente tem preconceito com ela. E também porque, eu não lembro com certeza se foi no mesmo dia, ela começou a voar no convento. Não era levitar assim como a gente conhece muitos santos que levitaram, né? Inclusive Dom Gabriel. Mas a voar como se fosse um pássaro, um anjo, assim no convento, e ela voando e as irmãs andando atrás. Só por causa disso, as pessoas acham que ela é uma santa das nuvens e que não está muito preocupada com as coisas aqui na terra. Mas Santa Maria Madalena de Pádua, no período em que ela foi monja, lá em Florença, ela escreveu 21 cartas ao Papa Sisto V, pedindo a ele para que resolvesse um monte de coisas que na igreja precisava. Ela falava da vida religiosa. Deus mostrou a ela que tinha um monte de coisa na vida religiosa que precisava ser corrigida. Ela não saiu visitando os mosteiros para saber, mas ela acreditou em Deus, né? Nosso Senhor disse para ela que tinha muita coisa que precisava ser corrigida. Então, ela escrevia cartas para o Papa, pedindo para corrigir um monte de coisa na vida religiosa, mas não só na vida religiosa, na igreja de um modo geral, né? Existia um costume naquela época, mas esse costume a gente não sabe dizer se era no mundo ou se era lá na Itália, né? E qual era o costume? Um padre foi eleito bispo, né? Vamos dizer assim, que um padre aqui de Itu foi eleito bispo de Sorocaba. E ele ficava aqui em Itu. Ele não ia para Sorocaba para tomar conta do rebanho que a ele foi confiado. Ele ficava aqui, era ordenado e tudo, e morava aqui, ficava como se fosse um padre. E isso era, Santa Maria Madalena de Pádua via como prejuízo, e Nosso Senhor disse que era um prejuízo. O pastor tem que estar lá junto com o rebanho. Você não pode ser bispo de uma diocese e morando em outra diocese. E aí ela colocou isso na carta, né? Que o Santo Padre devia obrigar os bispos a ir morar lá no lugar onde ele foi eleito bispo. E assim ela pediu inúmeros tipos de correções na igreja para que a igreja fosse melhor. Como é que você pode ver uma pessoa que se preocupava com essas coisas dizer que era uma pessoa das nuvens, que não estava preocupada com o que acontecia aqui? Então, isso é puro preconceito. Ela se preocupava, sim. Não se preocupava apenas por palavras. Ela incentivava por meio de cartas que o Santo Padre fizesse alguma coisa para mudar isso. As cartas que ela escreveu para a Santa Sé ficou um pouco famosa e por isso ela começou a ter muitos cardeais ir lá em Florença para se aconselhar com ela, porque via que ela era uma pessoa muito próxima de Deus, uma pessoa muito íntima de Deus. E assim ela
depois que começou esse costume dos cardeais ir lá, ela atendeu inúmeros cardeais. Era tantos cardeais que iam lá para conversar com ela, que teve que fazer uma organização, porque senão a vida dela ia ficar exclusivamente para atender cardeais, para dar conselhos espirituais. Teve um cardeal que foi visitá-la, que agora eu não lembro direito o nome, e esse cardeal, ela disse para ele: Nosso Senhor mandou avisar o Senhor que o Senhor vai ser Papa. E aí o cardeal ficou assim assustado, disse: não, deve ser um engano, deve ser outra pessoa. Disse: não, é o Senhor mesmo, não é eu que estou dizendo, Nosso Senhor mandou dizer que o Senhor vai ser Papa, só que o Senhor vai ser Papa por pouco tempo. E esse Papa foi Papa por 4 meses. Depois de 4 meses ele morreu. Então, por essas palavras nós podemos perceber que a intimidade com Deus nos dá conhecer muitos dos seus desígnios. Como diz o Evangelho de São Lucas, né? Aquilo que Deus ocultou aos sábios e entendidos, aos doutores, Ele revelou aos pequeninos. Uma monja é uma pequenina, né? Monja não faz doutorado, monja não faz mestrado, monja não estuda na faculdade, monja reza. A oração, caríssimos irmãos, é mais importante do que esses títulos do mundo. Não que a gente deve desprezar o estudo, mas a gente não pode querer colocar, né, esses títulos que dão glória, que Santa Teresa chama de vã e estável. Estável não, que não tem nada de estável, é passageira. A gente muitas vezes coloca as nossas energias em busca dessas coisas que são vã. Mas Santa Maria Madalena de Pazzi quer nos ensinar a buscar as coisas que não passam. Tá bom? Então, amanhã nós continuamos com a última parte. Eu espero que eu não esteja sendo cansativo. Amanhã eu vou fazer umas piruetas aqui para que ninguém durma. Tá bom? Então, mais uma vez, Frei Marcelo, muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio na terceira semana carmelitana. E quem ainda não adquiriu e deseja a Fátima, está ali com o livrinho do Frei Marcelo. Me traga um exemplar, por favor, Fátima. Você que está em casa, conectado conosco, na secretaria aqui da Igreja do Carmo, tem um livrinho que o Frei Marcelo escreveu, Santa Maria Madalena de Pazzi, um tesouro para a igreja, no valor de R$35. Então, que Deus abençoe. E amanhã é a última noite da semana carmelitana. E sempre uma semana já está projetando a próxima. Do mês de setembro, nós vamos meditar a experiência de Deus na vida de Elizabeth da Trindade. Vamos sair da Itália e vamos lá para a Normandia, na França, conhecer esta outra santa da igreja, Santa do Carmelo, que fez a experiência do amor trinitário. Quem irá ministrar a 4ª semana carmelitana será o Frei Eduardo do Carmelo, do Rio de Janeiro. Desde já, também já está sendo muito bem-vindo. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus, olhando Nossa Senhora, contemplando Maria Madalena de Pazzi, que está lá em cima, pedindo a graça de sempre termos sede de Deus. Temos esta graça de nunca cessar a sede de Deus. E esta sede de Deus
ela vai sendo fortalecida quando nós vamos buscar o Senhor por meio da vida de oração, a vida de diálogo, trato de amor com aquele que, como diz a palavra, né? Eis que estou à porta, bato e quero entrar. A chave que abre a porta do nosso coração para Jesus chama-se oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Santa Maria Madalena de Pazzi, obrigado pela sua presença que está aqui no templo, e você que está aí conectado conosco por meio das nossas plataformas digitais. Agradeço imensamente a Pascom, porque graças a Pascom nós podemos chegar até você. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in a lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illus tuos misericordes oculus a nos converte. Iete Jesum, benedictum fructu ventris tui, nobis ox hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis Santa Dei Genitri, ut significiamo promissionibus